Mas embora fosse muito divertido pilotar, estas máquinas provaram não ser custo-efetivas como veículos aéreos e nunca passaram da fase de protótipo. Na verdade, usando apenas 75 watts de energia, o suficiente para uma pequena lâmpada, Hutchison fez uma bala de canhão de 60 libras levantar da mesa. Disseram que era para nossa proteção, que ainda não estávamos prontos, mas algumas invenções não desapareceram, elas foram enterradas. Bem, há algum tempo eu estava fazendo alguns testes. Eu levitei um disco voador de brinquedo e alguns outros objetos. A polícia veio com tudo aqui, com engenheiros, inspetores. Eles fotografaram todos os equipamentos. Não porque falharam, mas porque funcionavam demais. Trancadas, desmontadas, esquecidas por design. Hoje, vamos mostrar 10 máquinas que o mundo nunca deveria ter visto. E a primeira, ela aterrorizou a indústria do petróleo. Fique atento, o que você está prestes a ver nunca deveria ter vindo à tona. Número 10. O carro de cânhamo. Não era apenas um carro, era uma declaração de guerra contra o aço, contra o petróleo e contra tudo o que Detroit representava. Em 1941, Henry Ford apresentou um protótipo feito não de metal, mas de plástico à base de cânhamo. Mais resistente que o aço, mais leve que o alumínio e movido a biocombustível de cânhamo, o carro desafiava todas as normas industriais. Ford golpeou o paralamas com um machado diante das câmeras. A lâmina ricocheteou. Nos bastidores, ele imaginava um mundo onde fazendas abasteciam fábricas e não poços de petróleo. Mas esse sonho verde colidiu com o ouro negro. Em poucos anos, o cânhamo foi banido, o petróleo disparou e o carro de cânhamo desapareceu no mito. O que raramente se menciona. A fórmula composta usada por Ford não era apenas experimental, era confidencial. Até hoje, ninguém conseguiu replicar exatamente a mesma mistura. E junto com ela, desapareceu a chance de um modelo industrial capaz de reescrever a América. Um modelo cultivado, não perfurado. A primeira tecnologia proibida não falhou. Ela ameaçava ter sucesso. Número 9. O dispositivo de energia radiante. Thomas Henry Morey não perseguia raios. Ele escutava os sussurros do vazio. Nos anos 1930, ele afirmava acessar uma força cósmica ilimitada que chamava de energia radiante. Um poder ambiente de alta frequência que não precisava de combustível, combustão ou fios. Seu dispositivo acendia lâmpadas, movia motores e funcionava em total silêncio. As testemunhas ficaram pasmas. Mas quando Morey se recusou a vender seus segredos para compradores corporativos ou militares, tudo tomou um rumo sombrio. Seu laboratório foi invadido. O protótipo foi destruído. Ele chegou a ser alvo de tiros dentro de sua própria casa. E o mais incrível? Um componente misterioso no coração da máquina, apelidado de Pedra Sueca, desapareceu junto com os destroços. Até hoje, ninguém sabe do que era feito. Alguns acreditam que não se tratava de um material comum, mas de um diodo natural que apenas Morey sabia ajustar. O que ele descobriu não desafiava apenas a física, ameaçava a economia energética inteira, e isso o tornou descartável. Número 8. O Wasp X-Jet. Parecia saído de uma história em quadrinhos, até funcionar de verdade. Desenvolvido pela Williams International nos anos 1980, o Wasp X-Jet era uma plataforma VTOL de uso individual que permitia ao piloto pairar, girar e se mover em qualquer direção usando apenas equilíbrio e acelerador. Permanecia no ar por 45 minutos, alcançava mais de 96 km por hora e respondia ao corpo do piloto como uma extensão de seus próprios membros. O Exército dos Estados Unidos chegou a testá-lo como possível veículo de reconhecimento, mas o arquivou como impraticável em favor dos helicópteros. O que a maioria das pessoas nunca viu. O X-Jet utilizava um motor modificado de míssil de cruzeiro.
tinha uma das maiores razões em puxo-peso de qualquer veículo tripulado de sua época. Não era apenas impressionante, era uma revolução em potencial no campo de batalha. Mas revoluções nem sempre são bem-vindas. O X-Jet desapareceu nos depósitos. Seus projetos nunca comercializados. Demais para a época, demais para ser livre, demais para controlar. Número 7. Projeto XA. Nos anos 1970, o Dr. James D. Mould passou mais de 2 décadas criando um milagre, um cigarro que não causava câncer. Financiado pela Liggett e Myers, o projeto XA tinha como objetivo neutralizar carcinógenos usando uma mistura catalítica de paládio e nitrato de magnésio. Os testes de laboratório foram impressionantes. Camundongos expostos à fumaça não desenvolveram tumores. Um cigarro seguro era possível. Mas quando a equipe jurídica da Liggett percebeu o que isso significava, o projeto foi encerrado. Por quê? Admitir que funcionava seria admitir que tudo o mais sempre fora letal. O projeto foi enterrado. Mould foi silenciado. E o protótipo, apelidado de cigarro de paládio, nunca foi lançado. Ainda mais assustador, memorandos internos mostraram que a empresa temia represálias de outros gigantes do tabaco caso se diferenciassem. Então, não o fizeram. Apesar de 10 milhões de dólares investidos e de uma solução real para um dos produtos de consumo mais mortais já vendidos, o projeto XA foi destruído. Não porque falhou, mas porque funcionava. E, em um tribunal, isso era demais para existir. Número 6. O efeito Hutchison. Nos anos 1980, o inventor canadense John Hutchison criou o caos dentro de um laboratório, e as leis da física pareceram se render. Usando campos eletromagnéticos sobrepostos, ele afirmava produzir efeitos antigravitacionais, reações de fusão a frio e anomalias metálicas bizarras, aço deformado, objetos levitando, fusão espontânea de materiais incompatíveis. O fenômeno ficou conhecido como efeito Hutchison. Foi filmado, testemunhado e depois discretamente descartado. Mas então as coisas ficaram ainda mais estranhas. Após a visita de oficiais militares, os equipamentos de Hutchison foram confiscados. Tentativas de reprodução estagnaram. E seu laboratório? Invadido, desmontado, encerrado. Ele afirmou ter sido alertado para nunca mais reproduzir o experimento completo. Algumas gravações ainda existem, granuladas, surreais, inexplicáveis. Engenheiros e céticos continuam debatendo se tudo não passou de uma farsa, de uma interpretação equivocada, ou de um avanço tão desestabilizador que precisou ser apagado. Por quê? Se a matéria pode flutuar, se curvar e se fundir no ar, o que mais se torna possível? E mais importante, quem controla isso? Número 5. O Material Starlight. Ele resistiu ao calor nuclear, a rajadas de laser e a chamas diretas mais quentes que 10.000 graus Celsius. E então, como tantos milagres antes dele, o Starlight desapareceu. Inventado nos anos 1980 por Maurice Ward, um cabeleireiro britânico sem formação científica, o Starlight era um material leve, flexível e capaz de suportar temperaturas que derretiam o aço. Na televisão ao vivo, ele protegeu um ovo de um maçarico. O ovo nem cozinhou. A NASA demonstrou interesse, a Boeing também. Mas Ward se recusou a entregar a fórmula sem manter o controle. Ele não confiava neles, e talvez estivesse certo. Após a morte de Ward, em 2011, o Starlight morreu com ele. Ele nunca revelou a fórmula completa, temendo roubo corporativo ou uso militar. E ninguém conseguiu reproduzi-la desde então. Um material que poderia ter revolucionado segurança contra incêndios, aeroespacial e até viagens espaciais, desapareceu. Não foi roubado, não foi proibido, apenas enterrado na memória de um homem. Às vezes, o que é proibido não é tirado, é protegido. Número 4. O cronovisor. Viajar no tempo nunca foi o objetivo, apenas observar. Pelo menos foi isso que afirmou o padre Pellegrino Ernetti,
um monge beneditino e cientista que nos anos 1960 disse ter co-desenvolvido o cronovisor, um dispositivo capaz de ver e registrar eventos do passado ao detectar ecos eletromagnéticos residuais da própria história. Com uma equipe de cientistas, supostamente incluindo Enrico Fermi, ele afirmou ter testemunhado discursos de Napoleão, procissões do Império Romano e até a crucificação de Cristo. E então, silêncio. Relatos dizem que o Vaticano ordenou que o dispositivo fosse desmontado e que sua existência fosse selada sob uma diretriz confidencial. Mais tarde, Ernetti voltou atrás em suas declarações, mas depois deixou implícito que estava sob pressão. Ele morreu em 1994. Nenhum aparelho surgiu, nenhuma prova foi confirmada. Mas anotações vazadas descrevem uma máquina perturbadoramente plausível. Conjuntos de antenas, ligas metálicas exóticas e harmônicos sonoros ajustados à frequência da impressão do tempo. Se for verdade, o cronovisor não ameaçava apenas a ciência, ameaçava a doutrina, e isso pode tê-lo tornado a tecnologia proibida mais perigosa de todas. Uma capaz de reescrever não a física, mas a própria crença. Número 3. O efeito Brown-Biefeld. Nos anos 1920, o físico Thomas Townsend Brown descobriu algo estranho. Ao carregar um capacitor especial com alta tensão, ele não apenas emitia um zumbido, ele se movia, para cima, contra a gravidade. Brown chamou isso de eletrogravitismo, e não era teoria, era um fenômeno de laboratório. Com seu mentor, Dr. Paul Biefeld, Brown demonstrou propulsão sem combustão, sem partes móveis e sem combustível. Então surgiu a Força Aérea. O trabalho de Brown foi absorvido por programas de orçamento secreto. Décadas depois, documentos vazados mencionavam propulsão do tipo Biefeld-Brown, mas sem crédito a ele. Suas patentes continuaram abertas, mas suas descobertas, seladas pelo silêncio militar. O que poucos percebem é que Brown registrou mais de 40 patentes descrevendo sistemas de propulsão por campo, alguns deles com formato e comportamento de voo semelhantes a relatos modernos de OVNIs. Suprimido ou apenas rebatizado para fins de defesa, uma coisa é clara: seu trabalho não desapareceu. Foi retirado do conhecimento público, não da ciência. Número 2. A arma de levitação acústica. O som pode matar, não metaforicamente, literalmente. Durante a Guerra Fria, pesquisadores americanos e soviéticos exploraram armas acústicas que utilizavam ondas sonoras de baixa frequência extrema para afetar a biologia humana. O objetivo? Criar ataques invisíveis que não deixassem rastros. Algumas frequências causavam náusea, outras provocavam desorientação, ruptura de órgãos ou perda de consciência. Um experimento soviético teria liquefeito tecidos animais usando apenas o som. Nos Estados Unidos, pesquisadores construíram câmaras infrassônicas que faziam os voluntários de teste entrar em pânico, vomitar ou desmaiar, e depois selaram os resultados. O Pentágono rotulou esse trabalho como não letal, mas testemunhas relataram danos permanentes, traumas psicológicos e testes em locais secretos. O mais perturbador? Existem patentes para rifles infrassônicos portáteis. Algumas foram concedidas, outras revogadas, e o público nunca viu um único modelo funcionando. Porque uma arma que você não ouve, que não deixa buracos, fumaça ou provas, não é apenas uma arma, é uma máquina de negação. E nas mãos erradas, ela não silencia apenas as vítimas, ela as apaga. Número 1. O efeito Paz. Em 2016, uma patente discreta da Marinha dos Estados Unidos provocou ondas de choque nos círculos aeroespaciais. Registrada pelo engenheiro Salvatore Paz, ela descrevia uma aeronave capaz de reduzir a própria massa inercial usando campos eletromagnéticos de alta energia, essencialmente permitindo acelerar a velocidades impossíveis sem esmagar seus ocupantes. O dispositivo poderia operar no ar, na água e até no espaço.
Ele desafiava toda a lógica convencional de propulsão. O Escritório de Patentes dos Estados Unidos rejeitou o pedido inicialmente, até que a Marinha interveio, confirmou o projeto como operável e aprovou a patente sob classificação de segurança nacional. Depois disso, a trilha de pesquisa simplesmente desapareceu. Desde então, Pai sumiu do trabalho público. Suas patentes permanecem, enigmáticas, carregadas de matemática e inquietantes. Uma descreve um reator compacto de fusão nuclear. Outra, um gerador de campo de compressão de plasma. Ele as chamou de o futuro da humanidade. Mas esse futuro ainda não chegou, ou talvez tenha sido desviado. Quando a gravidade se torna opcional, o sigilo também se torna. E nesse ponto, você não está apenas dobrando o espaço, está dobrando o controle. Algumas invenções reescreveram o que era possível. Outras foram silenciadas antes mesmo de serem vistas. Mas a verdade nunca permanece enterrada para sempre. Se você ainda está assistindo, já faz parte da pergunta. Então permaneça curioso, permaneça cético e inscreva-se. Estamos apenas começando.